Olá, meus amigos queridos da jornada da história da igreja. Eu me encontro em Interlaken, numa associação, num local cristão interdenominacional que recebe pastores, missionários, não só para poder ficar e apreciar a natureza que está ao redor e descansar, mas também há conferências as mais diversas. E eu estou muito feliz de estar em Interlaken gravando a aula para todos vocês. Aliás, Interlaken é uma região que inspirou o nosso querido irmão Tolkien. Dizem os historiadores que ele chegou nessa região em 1911 com a sua equipe e foi profundamente inspirado e tocado pela natureza, pelos vales, pelas montanhas, pelas cascatas que ele desenhou e criou o Senhor dos Anéis, todo este cenário e o Hobbit também vindo toda a inspiração de Interlaken. Conquanto o Senhor dos Anéis tenha sido rodado e feito e filmado na Nova Zelândia, pouca gente sabe que a inspiração do nosso irmãozinho Tolkien, que ajudou tremendamente um outro irmão nosso, C.S. Lewis, na jornada da fé, na jornada espiritual, teve muita inspiração aqui da Suíça, onde eu me encontro. Pois bem, nós estaremos falando sobre os anabatistas hoje. Esta é uma aula extremamente interessante, porque conquanto nós sabemos que o movimento da reforma protestante ela se inicializou com Lutero, sobretudo na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, em Wittenberg. Logo veio para a Suíça e tomou um outro corpo, uma outra forma. Tomou na realidade cheiro, tomou na realidade uma estrutura que não existia na Alemanha. Ora, Geneva, como capital protestante de João Calvino, a Geneva de João Knox, a Geneva de Teodoro de Beza, foi extremamente importante neste processo da Suíça e dos reformadores. E mais ainda, Zurique tem a presença de Zwinglio, mas não só Zwinglio. Outros movimentos também surgiram, e o movimento que nós estaremos conversando na aula de hoje é o chamado Anabatista, que surge de uma maneira distinta comparada aos reformadores de Geneva e de Zurique também. Pois bem, vocês têm este material que eu enviei em PDF e eu gostaria que vocês pegassem neste momento e me acompanhassem, porque na realidade os anabatistas eles eram vistos como indivíduos radicais. Em primeiro lugar, nós temos que saber isto. Os anabatistas eram vistos como indivíduos radicais. Ora, quais eram as suas principais ideias no século XVI? Eles afirmavam o batismo de adultos e não de crianças. Não se esqueça, nós estamos numa transição do catolicismo para o início da reforma protestante. Portanto, uma das coisas que eram abomináveis aos olhos e do ponto de vista dos anabatistas era a Igreja Católica batizar crianças. E por quê, Fábio? A razão era muito simples. A criança não tinha consciência, a criança não tinha o poder de decidir, a criança havia entrado e chegado ao mundo e não sabia absolutamente nada do significado de ser cristão, da fé. E por isso eles diziam que era uma das maiores abominações papais tal movimento batismo de crianças. Portanto, eles afirmavam que o batismo era somente para adultos, eles eram extremamente pacifistas, de modo que eles eram contrários ao uso das armas e qualquer tipo de violência. Ora, olha aqui para mim, isto é realmente importantíssimo entender, porque desde Constantino, aliás, o cristianismo é estabelecido
como uma instituição e a religião oficial do Império Romano quando Constantino pega em armas. E a partir do século IV nós vemos sangue, guerras e cruzadas e não cessa este movimento bélico, este poder político institucional, até mesmo dentro da reforma protestante no início. Os príncipes, eles, alguns, aliás, eles abraçaram o luteranismo e eles não tinham deixado as armas e o movimento bélico. Nós temos em Zwinglio também esta maneira de expressar que, se fosse necessário, pegariam em espadas. E os anabatistas, eles tinham como o Sermão do Monte o modelo a ser obedecido literalmente. Ora, caso não fosse possível, eles alegavam, tão radical que eles eram, que o indivíduo, aquele que não fora capaz de abraçar, de viver, de experimentar, de praticar o Sermão do Monte, ele não tinha fé suficiente. E por isso que eles enfrentaram resistência não só dos católicos, mas também dos reformadores. Ora, eles foram perseguidos e mortos porque foram considerados subversivos. E mais ainda, eles foram acusados de heresia do ponto de vista religioso e do ponto de vista também civil, porque eles eram vistos como esses indivíduos que incitavam a rebeldia contra as autoridades governamentais, porque eles estavam se desassociando de qualquer tipo de manifestação civil, de qualquer tipo de serviço que tinha a ver com a autoridade, com a lei governamental, porque eles diziam que seguiam leis espirituais e leis de Deus. Ora, o teólogo historiador Justo Gonzalez chega a dizer que os mártires anabatistas foram mortos em um número muito maior do que os mártires que morreram nos 3 primeiros séculos antes de Constantino. Você pode imaginar? É algo imponderável, é algo inimaginável. Pensando nos 3 primeiros séculos da era cristã, quantos mortos, quantos mártires, e Justo Gonzalez afirmar que no século XVI estes anabatistas, sendo perseguidos por católicos, ironicamente, infelizmente também por reformadores, no início deste processo da reforma protestante, foram mortos, queimados e muitas vezes, ironicamente, afogados. Ora, foram afogados porque, como eles diziam que o movimento anabatista tinha a ver com o batismo por imersão, eles faziam questão de sarcasticamente matar estes indivíduos de uma maneira horrorosa através do afogamento. Ora, qual era o conceito dos anabatistas, seguindo com respeito à igreja e ao Estado? Isto é algo fundamental. Isso é algo imprescindível entender, porque a igreja e o Estado não deveriam ter nenhuma conexão. Ora, você tem que pensar que, de fato, nos 3 primeiros séculos não existia nenhuma conexão. Era uma igreja orgânica, era uma igreja que se encontrava em casas, em praias distantes, em bosques, em pátios. Ora, este era o movimento. De modo que a partir de Constantino começa este casamento igreja e Estado e não parou até que chega a reforma protestante no século XVI. São 12 séculos. Não são 12 dias, não são 12 semanas, não são 12 meses, são 12 séculos de uma união entre Estado e igreja e Estado. No entanto, os anabatistas queriam romper visceralmente. Ora, a igreja não deveria ser regida por nenhuma decisão governamental e tampouco por qualquer tipo de comissão ou concílio administrativo ou civil da cidade. Isto posto, nós temos que olhar para Zwinglio, e por isso que os anabatistas eram perseguidos pelos católicos, tanto quanto pelos
reformadores, porque Zwinglio tinha este conceito e tinha esta ideia que a cidade de Zurique, que o país Suíça deveria experimentar este tipo de teocracia, falando em português bem claro, onde o concílio administrativo da cidade tinha e podia exercer influência na igreja. Ora, eles reconheciam, os anabatistas, que houvera um erro brutal, terrível, ocorrido no século IV, quando Constantino estabeleceu o vínculo inegável entre o Estado e a Igreja. Ora, eu gostaria de deixar claro, e uma observação extremamente importante, que o luteranismo já tinha sido abraçado por alguns príncipes. Eu havia dito no início desta aula, porque de fato era quase que inevitável o vínculo político e religioso, e isto aconteceu entre os luteranos, em algum grau, com a política da Alemanha e de outros lugares também na Europa. O próprio movimento de Zwinglio, eu coloco aqui nesse segundo ponto, já havia mencionado, fez do conselho e do concílio do governo administrativo da cidade de Zurique ter poder e tomar decisões de ordem religiosa. Pois bem, na realidade, isto é algo inaceitável do ponto de vista dos anabatistas. E por que então eles se chamavam anabatistas? Esta é a pergunta que todo mundo faz. Quais eram alguns dos seus princípios? Ora, o movimento foi chamado de anabatistas pelos seus inimigos. Eles não se batizaram com o nome de anabatistas. Pelo contrário, era um nome pejorativo e a razão era muito simples. Como eu havia mencionado anteriormente, os adultos deveriam ser rebatizados, porque as crianças tinham sido batizadas sem a consciência que deveriam ter. Portanto, eles carregavam este nome anabatistas, que o sinônimo significa rebatizados. Ora, dito isto, o que nós temos como conceitos e princípios, no mínimo, eu menciono dois. Em primeiro lugar, as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Em segundo lugar, os pobres e ignorantes tinham os mesmos direitos que os ricos e os letrados e os acadêmicos. Haviam textos bíblicos para justificar esta ação, esta teologia, este movimento de não violência, de pacifismo. Ora, eu ilustro e coloco pelo menos 3, 4 textos, Mateus capítulo 20, que diz que, na realidade, se o teu inimigo bater na tua face, nós devemos, ou você, eu, ora, temos que oferecer também a outra, segundo o princípio de Jesus, e, sobretudo, Jesus havia dito: sabeis que os governadores dos povos os dominam, que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações, e não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Este texto era extremamente utilizado pelo movimento anabatista. Ora, a nossa luta não é contra sangue e carne, justificando o não armamento, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, nós devemos vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, os calçados ou os sapatos que têm a ver com o evangelho da paz. Ora, era um convite à mansidão, era um convite à quietude, era um convite a, de fato, a não violência. E não jurar em nome de Deus. Este era um outro tema também, segundo os anabatistas, uma questão de sine qua non para entender o significado de ser um cristão, um discípulo de Jesus. Seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. Ora, prosseguindo, nós temos a confissão dos anabatistas, chamada de Schleitheim. Está a 60 quilômetros da cidade de Zurique e, de fato, ela ocorreu na data do dia 24 de fevereiro de 1527. Você pode acompanhar na apostila e consiste basicamente em 7 artigos escritos em meio a muita perseguição. Pois bem, muitos destes conceitos nós já estamos descrevendo e falando nesta aula. O primeiro deles é imprescindível.
Ora, o batismo do crente, o batismo do adulto, não da criança, do bebê, que era visto como algo absolutamente abominável vindo do Papa, o tal batismo infantil. Ora, a excomunhão também é um grito dos anabatistas contra esta coexistência do Estado com a Igreja, de modo que o Estado não deveria interferir em nenhum assunto eclesiástico, muito menos com questão à disciplina. Ora, eles simplesmente deveriam se reunir em segredo, a primeira vez se o crente ele caísse, a segunda vez também em segredo, e a terceira vez seria colocado abertamente ao público, à congregação, a tal disciplina. Ora, a ceia, somente os adultos poderiam participar, porque somente os adultos, obviamente, tinham sido batizados, não havia participação das crianças, a separação do mal. É um quarto item e é extremamente interessante porque havia uma disciplina radical, de modo que eles não poderiam se associar a qualquer tipo de atividade que pudesse ser vista como algo conectado com o mal. Até mesmo assuntos civis, e por isso que os magistrados e os juízes eram cargos que os anabatistas não poderiam, eles não poderiam abraçar, porque os juízes e os magistrados estavam seguindo as leis do mundo, estavam seguindo regras e parâmetros para decidir segundo a ordem deste mundo. E na realidade os anabatistas, eles afirmavam que estavam seguindo somente as leis de Deus. Pois bem, os pastores e líderes da igreja tinham também a mesma esteira para seguir, que eles ensinavam, que eles disciplinavam, que eles lideravam. No entanto, caso pecassem, eles seguiriam o mesmo procedimento, uma, duas vezes, em segredo, e a terceira vez seria colocado ao público, à congregação, abertamente. Ora, nós falávamos do pacifismo, e eu volto a repetir porque o pacifismo, a não violência, era algo de fato imprescindível neste movimento. A espada não deveria ser usada em nenhum momento, em hipótese alguma. Vou repetir. A espada não poderia ser utilizada. Nós temos que lembrar que nós estamos fazendo esta viagem a partir da igreja primitiva, uma igreja orgânica, uma igreja que não tinha nada a ver com a violência, uma igreja perseguida, uma igreja que seguia os caminhos e os ensinamentos de Jesus, que tinha que ver com a mansidão, com a paz, com a pacificação do coração. Ora, a partir de Constantino que nós temos este armamento, este embate, esta questão, em nome de Deus, nós vamos usar a força e não parou por 12 séculos, de modo que páginas e páginas, centenas e milhares de páginas da história, não só da igreja mais secular, nos ensinam sobre Santa Inquisição, fogueira, sobre tanta matança em nome de Deus e nada tem a ver com Deus de toda a paz. Portanto, quando nós chegamos nos anabatistas, este movimento olha para o Sermão da Montanha e diz: assim que nós temos que ser, segundo o Evangelho de Jesus. Pois bem, o juramento também era algo extremo e radical, dizendo: é assim que Jesus disse, tem que ser assim, de forma literal. A tua palavra deve ser sim, sim ou não, não. Eles surgiram como este movimento na Suíça, no século XVI, no entanto, geraram outros movimentos, a saber, o primeiro deles tem a ver com os menonitas, que cresceu na Alemanha. Nós estamos falando da história da igreja na Europa, portanto o foco é na Europa, na Alemanha, na Holanda, e posteriormente chegará também este movimento menonita na Rússia e no leste europeu. Pois bem, mais do que isso, eu conheço alguns amigos que eram menonitas e estão na Evangelical Covenant, são missionários do Equador. A minha esposa
Compartilha e fala um pouco da experiência dela com os menonitas em Chicago. Isso mesmo, a minha esposa, ela estava no North Park Theological Seminary, como eu estou, e tinha que fazer um estágio e ingressou neste movimento, nesta comunidade por alguns meses, de modo que ela viu esse povo que fabricava roupa para eles mesmos, eles cultivavam a própria comida, os vegetais, a fruta, nada tinha a ver com a internet, menos ainda nos dias de hoje com o WhatsApp, com o Instagram, nada que ver com este mundo globalizado, e por isso que este movimento dos menonitas também chegou na América do Sul. Isso já estou falando no século XIX e XX, nos Estados Unidos e na América do Sul. Eu mesmo tenho um amigo querido nos Estados Unidos, na Flórida, que foi influenciado pelos alemães menonitas no sul do Brasil. Este movimento também é grande na zona rural da Bolívia. Ora, um outro movimento que cresceu, e é o último que eu gostaria de comentar com todos vocês, é o Amish. Se você já andou pelos Estados Unidos, como eu normalmente dirijo, eu vejo nas zonas rurais e remotas esses indivíduos que são conhecidos como Amish. Ora, eles também vieram do movimento dos anabatistas. Esses dois grupos, indubitavelmente, são vistos como grupos radicais no século XXI. Amish, por exemplo, que sobretudo está na Pensilvânia, como eu escrevi na nossa apostila, é algo que, ainda quando eu converso com alguns amigos, eles ficam horrorizados. Tamanha é a desassociação daquilo que tem a ver com a vida civil, a vida normal que qualquer indivíduo possa ter, com o mínimo das atividades civis da sociedade e da cultura na qual ele está inserida. Ora, isto posto, isto dito, nós temos pelo menos um resumo que tem a ver com este movimento iniciado no século XVI e que tinha 7 características designadas na Confissão de Schleiden, mas sobretudo focando no pacifismo, no não armamento, na não resposta à violência com as mesmas armas, porque as armas que os anabatistas afirmavam irremediavelmente eram armas espirituais. Ora, e a segunda questão é óbvio que nós estamos falando do batismo de imersão. Eu fico por aqui, eu volto com vocês na segunda aula, onde nós daremos continuação a este movimento chamado Anabatistas.